Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta foi uma semana cujo destaque passou sobretudo pelos resultados empresariais de algumas das mais importantes empresas do setor tecnológico nos Estados Unidos. Começando pelos resultados de Alphabet, terminou o trimestre com números acima das expectativas, com as receitas a alcançarem os 69,8 mil milhões de dólares entre janeiro e março deste ano, representando um crescimento de 3%, ao passo que os lucros, num período em que a empresa assumiu despesas associadas a despedimentos e reestruturações, ascenderam a 15 mil milhões de dólares, uma queda de 8,5%. Já a Microsoft terminou o trimestre com resultados melhores do que o esperado, levando as ações a subir 10% no acumulado de 2 dias. Os lucros avançaram 9% para os 18,3 mil milhões de dólares. Já as receitas fixaram-se nos 52,8 mil milhões de dólares, número que traduz um crescimento de 7% face ao mesmo período do ano passado. No caso de Meta Platforms, a dona de Facebook, registrou um lucro líquido de 5,7 mil milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, queda de 24% em relação ao mesmo período de 2022. Contudo, o resultado ficou acima das estimativas dos analistas, que era de 5,3 mil milhões de dólares, o que levou as ações a dispararem perto de 14% num só dia. Por fim, a Amazon surpreendeu o mercado ao anunciar também resultados trimestrais acima das expectativas. A empresa reportou um lucro de 3,2 mil milhões de dólares contra o prejuízo de 3,8 mil milhões um ano antes. Este valor é quase 50% maior do que as expectativas dos analistas de Wall Street. Para além dos resultados trimestrais, também se destaca esta semana o dado do PIB nos Estados Unidos da América, que cresceu a uma taxa anualizada de 1,1% no primeiro trimestre de 2023, resultado este que ficou abaixo das estimativas que apontavam para os 2% de crescimento da economia. Portanto, isto é mais um sinal do abrandamento económico provocado inevitavelmente pelas medidas contracionistas da Reserva Federal Norte-Americana. E para terminar, esta sexta-feira, o Banco do Japão, já sob a liderança do novo governador Kazuo Ueda, decidiu manter intactas as suas políticas monetárias ultra-expansivas que já vinham de trás desde o Haruhiko Kuroda, o anterior governador, mantendo assim a taxa de referência em território negativo nos menos 0,1%. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na quinta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice de referência europeu Eurostoxx 50. Observando o gráfico em velas diárias do índice de referência europeu Eurostoxx 50, é possível observarmos que desde 2021, a altura em que estávamos numa tendência ascendente, essa tendência acabou por inverter ali em novembro desse mesmo ano. E em 2022 foi um ano, acima de tudo, de bear market, um ano em que as ações europeias, em média, estiveram a corrigir. A partir do final do ano passado, demos então início a um novo rally este que levou os preços deste índice europeu outra vez aos máximos históricos que tinha feito no final de 2021. E é exatamente nessa região dos máximos históricos onde nasce a oportunidade desta semana, desenhando uma linha horizontal, traçada exatamente pelos máximos históricos feitos em novembro de 2021. É possível, então, assim identificarmos esta como uma região muito importante de pressão vendedora de médio e longo prazo, dado que se tratam dos máximos históricos. E a verdade é que o preço, ao tocar nessa região dos 4.400, deu claramente uma oportunidade muito interessante para vendermos, que foi exatamente isso que fizemos.
O objetivo de curto prazo passava, acima de tudo, por uma correção até ao máximo relevante que tinha feito mais recentemente, máximo esse que foi atingido no dia de hoje, permitindo-nos assim beneficiar de um movimento descendente durante esta semana de perto de 2,5%. Contudo, é possível que estas correções não fiquem por aqui e que, pelo menos nos próximos dias, dependendo dos dados que vierem a ser conhecidos na próxima semana, possamos corrigir um pouco mais e, pelo menos, testar esta linha de suporte de médio e longo prazo, a qual se encontra atualmente na região dos 4.230 pontos. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contato connosco através do nosso WhatsApp ou do nosso telefone, ou se preferir, pode-nos sempre enviar um e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades!